Fala, minha gente, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Carregando a Cruz, a nossa playlist semanal de comentários bíblicos que vai ao ar toda terça-feira às 20 horas, né? Então sejam muito bem-vindos. Hoje com o tema Como ser guiado pelo Espírito Santo, né? Tema muito importante, muito comentado, muito caro, né, para nós. Certamente você já ouviu alguém falar que ouviu a voz de Deus. Você já ouviu alguém falando que Deus mandou fazer alguma coisa. E talvez você já tenha se perguntado, mas como que ele ouve a voz de Deus? Né? O que, que eu preciso fazer para também ouvir a voz de Deus? Né? O que é isso? Como que eu sei que é a voz de Deus? E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, né? Como que eu sei que é Deus falando? Como eu sei que não é uma coisa da minha cabeça? Ou será que eu ouço realmente uma voz audível, né? Ou é uma visão extraordinária, um evento extraordinário? Isso é para todo mundo? É só para algumas pessoas mais espirituais? Né? Como que funciona isso? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Beleza? Muito bem. Então, se você gostar, né, do assunto, já deixa o like, compartilha, comenta. Né? É sempre importante ouvir a opinião de vocês, entender o que vocês pensam, sugestão de temas. Né? Comenta o que você pensa sobre esse assunto. Tá? Sempre muito bom, tá? Para nós aqui sabermos o que postarmos, né? Saber aí como que vocês estão recebendo os conteúdos e também ajuda o canal a crescer quando você compartilha, comenta, quando você curte, sempre nos ajuda, beleza? Muito bem, então vamos para o que interessa. Primeira coisa, sempre que a gente fala de Espírito Santo, a gente tem que estabelecer uma coisa que é muito importante. Quem é o Espírito Santo? A resposta é simples, importante e, como é que eu vou dizer, embora simples, de uma complexidade muito grande, né? Por quê? A resposta para quem é o Espírito Santo é: o Espírito Santo é Deus, e é Deus em si mesmo. Eu falo que ela é complexa ao mesmo tempo, porque, embora a fala seja simples, né, mas isso implica a Trindade. Né? E a doutrina da Trindade é, digamos assim, uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, né, da Bíblia, e a mais difícil de explicar. Né? Pai, Filho e Espírito Santo são um Deus, né, que se apresenta em três pessoas. Né? Então são três pessoas distintas, mas cada um com a sua personalidade própria e sendo Deus em si mesmo. Né? Até alguns teólogos se referem ao mistério da Trindade. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa, e é Deus em si mesmo. Então, ser cheio do Espírito e tal é ser cheio de Deus. Segunda coisa, como Deus, tá? Há um relacionamento de Deus com toda a humanidade, a gente chama isso de graça geral, é o que Deus dispensou a toda a humanidade, ok? E há um relacionamento de Deus com os salvos, que é o que a gente chama de graça especial, tá? E esse relacionamento de Deus com o salvo se dá em duas esferas. Primeiro, pela palavra de Deus, que é de fato a revelação de Deus, ok? Há na Bíblia uma parte que é uma revelação geral e uma parte que é uma revelação especial para os salvos, né? Ou seja, todo mundo tem acesso a ler a Bíblia, né? Toda a humanidade. Quem desejar ler, pode ler. Né? Se no país que você vive não for proibido, você pode ler à vontade, né? Se for proibido também, se você quiser burlar a lei, você lê, né? Então, assim, o texto está exposto para todo mundo, né? A compreensão da mensagem de salvação apenas para os salvos, aqueles que se rendem a Cristo, tá? E aí você tem nisso aí a revelação especial, ok? Muito bem. Então nós temos esses dois âmbitos: o relacionamento de Deus com toda a humanidade, o relacionamento de Deus com os salvos. Tá? E aqui eu estou usando Deus, tá? Você pode usar tanto o Espírito Santo como Deus, ok? Estou me referindo a Deus. E na Nova Aliança, no Novo Testamento, na verdade, né, inclusive, mesmo no Antigo Testamento, é o Espírito Santo que faz essa ação, cremos assim, né? O Espírito pairava sobre as águas, diz lá em Gênesis. Então,
embora o homem não tivesse a consciência da Trindade, né, na antiga aliança já havia ali a atuação da Trindade, inclusive do próprio Espírito Santo. Amém? Muito bem. Então, se a gente falar Deus ou Espírito, é a mesma coisa. Para nós entendermos como se dá essa ação, tem dois textos na Bíblia que são, na minha opinião, icônicos. E eu aprendi isso, na verdade, com o pastor Luciano Subirá. Né? Quem desejar, termina de assistir esse vídeo aqui e digita no YouTube aí, Luciano Subirá, guiado pelo Espírito. Você vai assistir essa pregação dele. Essa pregação dele é longa, tem mais de 1 hora. Tá? Mas é uma pregação extraordinária. E ele usa exatamente os textos que eu vou citar aqui. Tá? Aprendi com ele e isso ficou na minha cabeça. Eu falei, não, vou levar para o pessoal lá no canal. Né? E o primeiro texto no Antigo Testamento é o Salmo 32 e o capítulo 8 do livro da carta de Paulo aos Romanos. Tá? Esses dois textos falam exatamente da salvação e da vida debaixo da operação do Espírito Santo, debaixo da condução do Espírito Santo. Ambos os textos falam exatamente disso. No Salmo 32, eu não vou ler o Salmo todo para a gente ganhar tempo, tá? Mas o salmista, ele começa dizendo assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Quem que é esse? É o salvo. Então ele já começa identificando. Davi já começa o Salmo 32 falando, olha, eu vou falar dos salvos, dos perdoados, daqueles que foram lavados e remidos. Né? Claro que Davi ainda não tinha a revelação do sangue de Cristo, né? Mas, enfim, estou usando a expressão hoje, né? Já com a compreensão que nós temos hoje. Mas eu gostaria de destacar nesse salmo os versículos 8 e 9. Olha o que diz. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Olha que interessante. Quando o Davi coloca isso aqui, ele está apresentando exatamente o caráter da relação de Deus conosco. Olha o que ele diz. Te darei conselhos. Então, primeira coisa, o mover do Espírito, o guiar do Espírito Santo, não é uma imposição. São conselhos. São orientações que você pode seguir ou não. E aí, Davi faz uma advertência. Não sejais como o cavalo ou com a mula. Né? Luciano Subirá brinca falando assim, olha, o Espírito Santo ele é muito educado, né? Davi também era de gentil presença, ele não vai falar com você, mas o que está sendo dito aqui é não seja burro, né? Eu vou ser um pouquinho mais suave e falar não seja irracional. Portanto, o Senhor trata conosco sabendo que somos pessoas inteligentes. E é interessante que quando você lê Provérbios, isso fica muito claro, que nós precisamos usar a inteligência que Deus nos deu. Quando nós nos tornamos tolos, indoutos, incautos, nós estamos rejeitando a bênção do Senhor. O Senhor sagrado da sabedoria, daquele que curva a sua inteligência à palavra de Deus. Então, quando o salmista fala, não seja como a mula, sem entendimento, como o cavalo sem entendimento, que só aceita por causa do cabresto, você tem que impor as coisas para ele, não seja assim. Né? Deus te deu inteligência, seja inteligente, ouça o conselho. Se deixe guiar pelo conselho do Senhor, né? E outro detalhe importante é entenda o seguinte, uma vez salvo, uma vez que você se rendeu à graça, se rendeu à ação do Espírito Santo, você precisa de conselhos. Você precisa de instrução. E, de novo, essa instrução vai se dar também em 2 patamares. Primeiro, que é o fundamento, é o mais importante, está aqui, ó, está na Bíblia. A instrução está aqui. A instrução está na palavra de Deus. Está em meditar nas coisas do Senhor. Aprender. Né? No Salmo 119, né, o salmista diz, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Então a primeira instrução é a palavra, é a Bíblia. Aqui está o fundamento. Tanto que a Bíblia ela é o nosso gabarito, é o nosso instrumento para validar qualquer profecia, qualquer revelação. Né? Tem que estar de acordo com a Bíblia. Alguém chega lá com uma profecia lá que não tem a ver com a Bíblia, não é profecia coisa nenhuma, é profetada. Né? Se o cidadão, né, só fala bobagem, ele não é profeta, ele é pateta. Né? Tá passando a testar de bobo. Tá? Então, a primeira coisa é a Bíblia.
né? Isso aqui já começa a responder aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Como que eu sei que é o Espírito Santo está falando? Tem que estar de acordo com a Bíblia, né? Então a primeira coisa que você precisa saber para ser guiado pelo Espírito Santo é ter como hábito ler a Bíblia, aprender sobre a palavra, frequentar cultos de ensino, né? Se interessar pela palavra de Deus. Estou dizendo que você vai ter que ser um expert, né? Enfim, um baita de um teólogo, né? Não é isso, tá? Uma pessoa que vai estudar a Bíblia o dia todo não é isso, tá? Você pode ter sua profissão e tudo, mas você tem que ser interessado na palavra de Deus. Porque aquele que não tem interesse, Deus também não vai ter interesse de falar com ele, de orientá-lo, né? De novo, né, o Luciano Subirá, ele fala, olha, se você não fez nem o básico, ele não vai passar para um próximo nível, né? E esse segundo patamar é a fala através dos dons espirituais, da revelação, né? Da ação do Espírito Santo de maneira pessoal. Aqui ele deu a base, que é para todo cristão, né? E aí a sequência é ele ter um relacionamento pessoal contigo, tá? Então, isso é importante, né? A direção do Espírito Santo se dá numa base relacional, tá? Deus fala primeiro pela sua palavra, depois pela ação do Espírito Santo. Mas você se relaciona com o Espírito Santo em oração e leitura da Bíblia, tá? É a graça e o conhecimento, né? Não tem jeito, ok? Então são esses dois patamares. Primeiro você vai conhecer a palavra de Deus para depois você poder ouvir a voz do Espírito Santo falando de maneira pessoal e individual com você, ok? Você tem que conhecer os fundamentos, o básico que Deus já deixou revelado e orientado, tá? E por fim, como que nós ouvimos a voz de Deus? Será que essa experiência extraordinária, ouço a voz de Deus audível, né, algo, né, fora do comum? Olha, pode ser, tá? Pode acontecer? Pode. Eu já ouvi uma vez. Ouvi a voz de Deus falando assim nitidamente comigo. Uma vez, né? Eu tenho hoje 32 anos, né? Já estou quase com 33 anos. Minha mãe se converteu, eu tinha 4 anos de idade, isso aconteceu na minha adolescência, né? Mas foi uma única vez, tá? No geral, como que nós ouvimos a voz do Senhor? É muito parecido com o sentimento, com o pensamento. Só que ele é mais claro, né? Quando você vai adquirindo experiência e vai lendo a Bíblia, é mais claro quando o Senhor fala, né? Eu vou usar uma experiência do meu sogro, que eu acho muito interessante. Quando ele conta sobre a conversão dele, quem sabe um dia eu ainda consigo gravar ele contando, né, pessoalmente. Ele conta que ninguém evangelizou ele. Ele entrou numa igreja e ele ouviu o Senhor falando com ele. Olha, isso, quando o pastor falou se alguém queria passar a congregar naquela igreja, e aí indicou uma pessoa específica lá para que desse o nome ali e tal. E ele entendeu, olha, isso é bom para mim. Ele conta que é como se o Espírito Santo tivesse falado para ele, no espírito dele, olha, isso é bom para você. E na mente dele veio o pensamento claro, isso é bom para mim. É assim que o Senhor fala. É assim que o Espírito Santo fala, né? É desse jeito, é exatamente assim que o Senhor fala no dia a dia. É claro que em algum momento o senhor pode dar uma experiência extraordinária, né, de ter uma visão, né, como é relatado lá de Moisés e tantos outros. Mas na maioria das vezes é assim, né? Que nós ouvimos a voz do Senhor, é assim. Vai, fala uma convicção, um pensamento claro, né, um sentimento assim claro que você não consegue, né, se desligar daquilo. Né? De tão claro que aquilo está na sua mente, de tão forte que aquilo está na sua mente. Né? Se você quiser, ouça lá que o pastor Luciano Subirá conta várias experiências. Eu me lembro, há uns anos atrás, tinha um irmão na igreja e o filho dele tinha sido preso. Né? Fez umas bobagens, né? Adolescente ali, início da juventude, ali, início da idade adulta, né? Pouco mais de 18 anos ali, e fez umas bobagens. Foi preso. E aí ele sofreu, né? Pai, né? Pai é pai. Sofrendo muito e tal. E eu lembro que eu fui orar por esse irmão, né? Tava ali no final do expediente, no meu trabalho, e eu parei um pouquinho e disse, Senhor, tem misericórdia. Naquele momento, o
O Senhor falou comigo, olha, amanhã à tarde, me veio isso na cabeça, muito claro, amanhã à tarde o rapaz vai estar em casa com uma experiência. Eu liguei na igreja que eu frequentava, né? O comum era não transmitir para as pessoas. Eu transmiti isso para o pastor não transmitiu para a pessoa, com medo de não se cumprir, né? Sempre teve esse controle sobre os dons espirituais, mas eu me lembro disso até hoje, né? E aí ficou por isso mesmo, né? Ninguém falou nada. Nós fizemos uma visita para esse irmão naquele dia. Isso era uma sexta-feira à noite. Quando foi no sábado à tarde, o rapaz realmente estava em casa. E contando que ele ficou na cela com um desviado, uma pessoa que estava longe dos caminhos do Senhor. O Senhor deu um sonho para aquela pessoa, né? E exatamente o que eu tinha pensado. No final da tarde do sábado, o rapaz já estava em casa, né? É exatamente o que eu tinha pensado. Então, é assim que o Senhor fala conosco, tá? É dessa maneira, tá? Agora, uma pergunta importante é o seguinte: como que eu sei que é Deus falando? Olha, é importante dizer, antes da gente entender como que a gente discerne isso, que a gente não deve mistificar a fé, tá? Ouvir Deus falar, ouvir o Espírito Santo falar, ser guiado pelo Espírito Santo, não é uma questão de alguns iniciados, não é questão de ser mais espiritual ou menos espiritual, tá? A minha espiritualidade, a vida espiritual de uma pessoa, a espiritualidade, né, de uma pessoa, de um cristão, o mais usado, até o sujeito lá que é ateu, a espiritualidade é a mesma. Sabe por quê? Deus, ele não fala conosco pelo que eu sou, mas ele fala comigo, ele usa apesar do que eu sou. Porque Paulo deixa isso claro, o pecado habita em mim, o pecado está em mim, né? Eu não sou um adorador por excelência, quando eu respeito o Antônio Azevedo, cantor que eu gosto, tá? Não é problema nenhum cantar música, não, mas a gente tem que entender. Biblicamente, eu não sou adorador por excelência, né? Não está em meu DNA. O que está em mim é o pecado, tá? O Espírito Santo, ele habita em mim, ele está na minha vida, né? Mas o que é essencialmente meu é o pecado, tá? Então não existe essa espiritualidade aflorada. O que acontece são pessoas que se rendem a Deus e buscam esse relacionamento com Deus. Vai se curvando cada vez mais, e como você vai se curvando cada vez mais, você vai aprendendo a ouvir a voz do Senhor. O Senhor não se cala, gente. Deus não se cala. Deus não para de operar, tá? Nós é que nos distanciamos. Os 400 anos de silêncio profético é o povo que se distanciou, né? Foi Deus que parou de agir. Deus continuou dominando a história. Deus continuou controlando a história, tá? Isso é importante entender. Então não devemos mistificar a fé, tá? Basta que você entenda a palavra de Deus e se curve, que você vai começar a perceber esse mover de Deus no seu dia a dia, tá? É Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me faz sensível. Essa é a oração, tá? E ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, tá bom? Agora, como discernir? Bom, isso aí nós vamos lá para Romanos capítulo 8, tá? No capítulo 8 de Romanos, de novo, todo o capítulo fala de salvação, fala do penhor da salvação, penhor do Espírito, que o Espírito Santo garante a nossa salvação, enfim. Mas é interessante que do versículo 14 ao versículo 16, olha o que diz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, como que eu vou discernir, né, quando é Deus falando ou não? Quando há esse testificar, esta certeza. Luciano Subirá conta a experiência dele, que o pastor perguntou para ele assim, falou, olha, ele fez essa pergunta para um pastor, falou, mas como que o senhor sabe que não é um pensamento seu, que é Deus falando? Aí esse pastor falou, como que você sabe que você é salvo? Eu falei, eu sei. Eu sei porque sei, foi a resposta dele. Ele falou, olha, aí ele veio exatamente nesse texto. Você sabe que o Espírito Santo, ele testifica. Ou seja, o falar do Espírito é esse testificar com o nosso Espírito. A experiência do meu sogro, contei anteriormente. Né? Então, o Espírito Santo ele testifica no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração. E aqui pouco importa se alma é igual a espírito, se existe espírito diferente de alma, isso não interessa.
tá? O que importa é que Deus fala intimamente na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, nos nossos sentimentos, tá? E é esse testificar que faz com que a gente faça esse discernimento entre o que é Deus falando e o que é meramente o nosso pensamento, né? E, de novo, quanto mais eu busco na leitura da Bíblia, quanto mais eu busco em oração, melhor vai ser a minha percepção de quando o Espírito Santo falar, testificar ao meu coração. Amém? Bom, eu espero então que você tenha entendido o que é ser guiado pelo Espírito. É você se submeter a Ele, buscar entender a palavra de Deus e buscar esse relacionamento cada vez mais pessoal com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém? Muito bem. Então, por hoje ficamos aqui. Se você gostou, não deixe de curtir, se inscrever, comentar, compartilhar. Lembrando, você pode assinar a comunidade Carregando a Cruz por apenas R$ 1 por dia e acompanhar aqui o nosso conteúdo gratuitamente, também nos nossos blogs. Lembrando que temos Carregando a Cruz na terça, Projeto EBD na quarta e Pensa Comigo toda quinta-feira, todos eles às 20 horas. Afinal de contas, precisamos aprender do Senhor e também pensar o mundo à nossa volta. Por isso eu criei a playlist Pensa Comigo, né? O cristão deve pensar sim os assuntos à sua volta, não somos uma ilha e temos muito o que mostrar para o mundo sobre o que Deus tem para as nossas vidas e sobre o que Deus tem para todo o mundo. Amém? Que Deus abençoe, muito obrigado por ficar até aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.